Vamos lá. Da mesma forma, o conhecimento africano quase nunca era considerado como uma entidade histórica. Nossa, olha para isso que coisa, né? Em contrário, enfatizava-se tudo o que pudesse reforçar a ideia de uma cisão que teria existido desde sempre entre uma África branca e uma África negra, que se ignoravam reciprocamente, né? Então, esse período aqui, ó, que houve uma África branca e uma África negra, basicamente levou àquela situação que chegou a um ponto que o povo preto já não estava aguentando mais, né? Os colonizadores colocaram pessoas, né, da Europa dentro da África para colonizar e começar a partir daí extinguir o povo preto, né? Então, nesse período, o povo da África que estava da Europa que estava vivendo dentro da África, eles tinham um maior poder bélico, né? Eles tinham armas de fogo, tinha soldados para lutar contra si, que matava muito negro, né? E escravizava, né? E essa coisa aí, né? Mostra claramente, né? Ou seja, os especialistas aqui afirmando e trazendo isso, que é um fato importante, né? Hoje isso acontece o quê? Nos programas de televisão, nas empresas, né? Isso ainda é muito grave ainda, e o povo ainda não despertou ainda para essa situação. Mostrando uma coisa também que é importante enfatizar aqui, é o cumprimento das profecias de Deuteronômio 28, né? No livro de Deuteronômio 28 está lá, esse fato aqui de não reconhecer o negro está dentro de uma das cláusulas das maldições em caso da quebra da aliança, né? Então vocês vão encontrar isso aqui dentro lá de Deuteronômio 28, né? Então podem procurar lá Deuteronômio 28, né? Procure lá direitinho as cláusulas lá das maldições caso quebrasse o contrato da aliança. Apresentava-se frequentemente o Saara como um espaço impenetrável que tornaria impossível misturas entre etnias e povos, bem como troca de bens, crenças, hábitos e ideias entre as sociedades constituídas em um lado e do outro do deserto. Ou seja, aqui, ó, no Saara era uma área onde transitava, né, muitos viajantes levando mercadorias, né, e eram viajantes de diversos povos, vários países, tanto da Europa, quanto do Oriente Médio, tanto do Oriente, quanto da África, né? E lá não era só pessoas, ou seja, não era só os pretos que conviviam lá, e esses povos viviam lá, os pretos, os povos da África também, os povos da Síria, do Oriente, os europeus também passavam, né? Comercializavam com os povos e mercadorias que também vinham dessa região, mas, né, até então não havia essa coisa de diferença entre branco e preto. Havia homens, né, homens de determinadas regiões, né? Não existia essa coisa de o preto e o branco. O comércio era livre, independente de cor de pele, né? Traçavam-se fronteiras intransponíveis entre as civilizações do Antigo Egito e da Núbia e aquelas dos povos subsaarianos. Ó, aqui Egito, né, que é cananeu, da descendência de Cam, e Núbia também, da descendência de Cam. O Egito anteriormente era chamado de Reino Kemet, né? Reino Kemet. Não era, esse nome Egito já é um nome mais novo. A Núbia tinha os cananeus, né, os povos mais pretos que tinha, né, dentre os cananeus eram os núbios, né, tinham hábitos eram fortes, né, muito fortes, tinham o hábito também de raspar a cabeça, né, andavam com a cabeça raspada.
assim como os egípcios também, que era um hábito, mas os núbios eram de características que se chama-se de negroides, né? Que eram povos de pele muito preta, aguentava temperaturas muito altas, muito sol, eles aguentavam, entendeu? E muito fortes também, os núbios. E basicamente região subsaariana, né? Aqui ó, sub, né? Saariana, que é aquela parte ali debaixo do Saara. Então, essa aqui é a ressalva, mas basicamente, vamos lá para outra parte aqui que eu marquei e que também é interessante, né, que vocês não podem deixar de ver isso aqui. O outro fenômeno que grandes danos causou ao estudo objetivo do passado africano foi o aparecimento com o tráfico negreiro e a colonização de estereotipos raciais criados de desprezo e incompreensão, olha aí, tão profundamente consolidados que o corromperam, inclusive, os próprios conceitos de historiografia, ou seja, nesse período, ou seja, os fenômenos que apareceram, né, de tipificação, né, colocando o negro como se fosse algo ruim, algo desprezível, algo que não tinha história, né, se colocou dentro do próprio meio de pesquisa, ou seja, os próprios historiadores, né, no passado começaram a fazer isso, desprezar a história do povo preto de forma proposital, muitos deles de forma proposital porque tinha vergonha, alguns porque tinham vergonha do povo preto, né, pela questão da escravidão, e outros realmente começaram a fazer isso. Esse fato aqui, ele está dentro também do cumprimento das profecias que está lá escrito em Deuteronômio 28, né? Vocês não podem deixar de ler, né? Quando vocês leem lá no Deuteronômio 28, pegue cada um dos versículos e veja o que se aplica, né, dentro da história do povo preto, e vocês vão ver que está batendo lá certinho, né? Está batendo lá tudo certo lá, inclusive os 400 anos de escravidão, né, que foi predito a Abraão, né, que seriam 400 anos de escravidão e que seriam maltratados, né? Tá isso lá também, né? Inclusive lá dentro de Deuteronômio também você vai ver lá falando que esse povo seria levado como escravo por navios, viu? Veja lá, confiram lá dentro de Deuteronômio 28. Desde que foram empregadas as nações de brancos e negros para nomear genericamente os colonizadores considerados superiores. Os colonizadores, os africanos, foram levados a lutar contra uma dupla servidão econômica e psicológica, né? E essa servidão econômica e psicológica, essa se dá até o dia de hoje, hein? Até o dia de hoje, paga-se os menores salários, coloca-se muito trabalho, né? Ou seja, é 8 horas de trabalho, 9 horas de trabalho, né? Mais o tempo que você gasta de ônibus para ir para o trabalho e voltar, entendeu? E isso também está incluído dentro do trabalho também, né? Para quem gasta 1 hora indo para o trabalho, ou seja, são 2 horas, 1 hora de ida, 1 hora de volta, né? Mais 9 horas de trabalho, 8 horas de trabalho, mais 1 de almoço, né? 9 horas, né? Mais 2, que dá 11 a 12 horas de trabalho, e pessoas que é muito mais, né? Para no final do mês receber um salário de 1.000, 1.200, né? 1.400. Então se encaixa dentro disso aqui, né? Outro detalhe também dentro desse trecho aqui, ó, é a questão, ó, tá até aqui, ó, grifado aqui, ó, brancos e pretos. Antes não existia essa coisa de brancos e pretos, não. Existia aquela coisa de falar, não, pô, o cara é um núbio, o cara é um alemão, o cara é um colombiano, né? Claro que não eram esses nomes são nomes novos, mas era assim, entendeu? O cara era um germânico, da Europa, o cara era da região tal.
Não existia essa coisa de preto e branco, não. Essa coisa de preto e branco veio para causar a divisão, né? Porque causando a divisão você consegue dominar, né? Dividir, você conquista, né? Porque você divide aqui em partes menores e aí conquista aquilo ali. Este processo de falsa identificação depreciou a história dos povos africanos no espírito de muitos, rebaixando-a a uma etno-história em cujo apreciação das realidades históricas e culturais não podia ser senão falseadas. A situação evoluiu muito desde o fim da Segunda Guerra Mundial, ou seja, a Segunda Guerra Mundial foi um fato que mudou totalmente a visão do mundo inteiro em relação ao povo preto, porque já depois do período da Segunda Guerra Mundial começou-se a divulgação dos filmes de Hollywood com personagem dos israelitas brancos, e antes se sabia que os israelitas, o povo de Israel, não eram brancos, né? Começaram a colocar-se nos filmes o povo de Israel com aparência de europeu, né? Então foi a partir da Segunda Guerra Mundial que isso começou, né? Em particular, desde que os países da África, tendo alcançado sua independência, começaram a participar ativamente da vida da comunidade internacional e dos intercâmbios a ela inerentes. Historiadores, em número crescente, têm se esforçado em abordar o estudo da África com mais rigor, ou seja, isso é necessário, é importantíssimo isso aí. Objetividade e abertura de espírito, empregando, obviamente, com as devidas precauções, fontes africanas originais. Ou seja, só agora, né, há pouco tempo, é que começa-se a contar a história a partir de especialistas, né, cuidadosamente, e empregando também as fontes históricas que estão dentro da África, porque antes nada disso não era considerado, não era mostrado, era colocado lá como um arquivo morto, né? No exercício do seu direito à iniciativa histórica, os próprios africanos sentiram profundamente a necessidade de restabelecer em bases sólidas a historicidade de suas sociedades. Ou seja, agora que vem começando, né, o trabalho de começar a colocar as fontes que vêm na África, mas ainda assim é preciso, né, começar a contar as histórias também daqueles escravos velhos, né, porque existem pessoas que ainda alcançou o período da escravidão, não só no Brasil, né, mas como em outros países também ainda alcançaram. Teve pessoas que eram crianças, né, ainda chegaram a ver o período da escravidão, né? Tem que pegar essas histórias também dessas pessoas, né? Como, por exemplo, na década de 1920, o povo preto no Brasil ainda não podia fazer roda de samba, né? Se fizesse roda de samba, roda de capoeira, a polícia vinha, batia, dispersava ali, porque ainda era uma coisa proibida, né? O preto se juntar e se unir eram vistos como algo perigoso, né? Então isso aconteceu só há 80 anos atrás, né? Que olhando pela história assim é muito pouco tempo, né? Então ainda não houve as mudanças, mas assim, para haver realmente a mudança é muito necessário que você, né, que está me ouvindo, tenha conhecimento dos fatos como foram e a origem do povo preto em si, né? Esse povo preto que veio
nos navios negreiros, quem eram eles antes, de onde eles vieram, o que eles faziam, como era a sua história antes, será que eles sempre foram escravos? Essas são as perguntas que você tem que se fazer, entendeu? Principalmente você que vem dessa descendência também, porque a descendência desse povo que veio nos navios negreiros está constando lá na Bíblia e as pessoas não sabem. É por isso que há uma luta muito grande para descredibilizar os escritos, né? E ridicularizar as coisas que estão escritas na Bíblia, já que a Bíblia é um resumo, né, das Escrituras, então aproveita que é o resumo e procura ridicularizar para tirar a base dessa história aí, né, que precisa ser restaurada, né, porque quando as coisas já estiveram bem mais restauradas, vai estar já se aproximando a questão do retorno do Messias, e é isso que tem sido a luta para que não haja o retorno do Messias. Então eu estou aqui, né, me dispondo a contar, a ajudar a restaurar essa história, né, para já a preparação do retorno e da transformação do Messias, né, que há de vir no mundo, né, para mudar e tirar esse sistema de governo que aí está, e tirar também o poder das trevas que está atuando sobre a face da terra. Quero agradecer por mais esse vídeo. Compartilha, gente, com o máximo de pessoas que vocês tiverem, e não deixem de assistir não, os próximos não, porque eu vou trazer mais provas aqui para vocês, né? Outras provas aqui das coisas, e à medida do possível que vocês puderem compartilhar também de informação, vamos compartilhar aqui. Um abraço para todos, né? E até o próximo vídeo.